Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 31, por favor. Salmo 31, nós vamos ler. É um salmo um pouco extenso. Tem 24 versículos. Salmo 31, ele diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor, eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Amem o Senhor também todos vocês, que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, lida a tua palavra aqui, Pai, nesta manhã. Nós te pedimos, fala ao nosso coração. Enche-nos com a tua graça e o teu Espírito e nos conduz em tudo, Senhor, para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine se você ouvisse um convite como esse aqui, que diz assim:
Prepare-se para viver a maior emoção da sua vida. A aventura começa pelas escadas. São 14 andares para a subida. Não tem moleza nem descanso. Quando o visitante chega ao topo, pode apreciar uma vista sem igual da região e aproveitar para tomar coragem. Em queda livre, você pode chegar até a 105 quilômetros por hora. E os visitantes percorrem a extensão de 41 metros em 5 segundos. Você tem coragem, irmão? Isso aqui é um brinquedo que tem lá no Beach Park de Fortaleza, chamado Insano. É insano esse negócio. Não sei se você tem coragem, mas eu não sou insano a esse ponto. Você sobe aproximadamente 14 andares de escada, está a 41 metros de altura, a quase 50 metros de altura, na verdade. O insano, ele é um escorrego que ele começa assim, só dá tempo de você fazer aquela oração. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele solta você lá de cima, você cai. E descola o seu corpo do escorrego. Eu vi no YouTube, eu não tive coragem de fazer isso. Mas o fato é que não temos até hoje uma pessoa que morreu no insano. Houve engenheiros, arquitetos, a turma pensou aquele brinquedo, aquele grande escorrego. Ele desce 41 metros de queda livre, você chega a 105 quilômetros por hora em aproximadamente 5 segundos. É insano. Mas você precisa confiar no cara que arquitetou aquilo, na engenharia que está envolvida naquele brinquedo, nas instruções que foram dadas para que você fique assim parado e tranquilo. Você precisa acreditar para que a sua vida lá embaixo chegue numa bela piscina e você possa dizer assim: sobrevivi, valeu a pena. É o insano lá do Beach Park. Esse salmo que nós lemos, que é um salmo de lamento. O autor, Davi, estava passando por algum momento muito difícil da vida dele. O contraste que o salmista faz aqui é entre estar nas mãos de Deus e estar nas mãos dos inimigos. E esse contraste é impressionante. Estar nas mãos de Deus, seguro, feliz, tranquilo e confiante. Por outro lado, estar nas mãos daqueles que nos querem o mal. São os inimigos. É impressionante esse contraste. A confiança em Deus entra em conflito com os medos que nós sentimos em nosso coração e também as ameaças que nós temos ao nosso redor. São medos internos, ameaças externas. Mas o salmista Davi recheia esse salmo aqui de tantas expressões da graça, da confiança, da fé e da obediência a Deus. O salmista Davi recheia esse salmo com o relacionamento pactual de Deus para conosco. O pacto, o relacionamento, a graça, a misericórdia, aquela palavrinha no hebraico que a gente já ouviu tanto, a hesed. Essa aliança que Deus fez conosco, esse amor pactual que Deus tem para conosco, que nos envolve em uma jornada de fé, de confiança e de obediência a Deus. Tantas expressões que aparecem aqui nesse salmo. Parece que é um tecido, uma engenharia, uma engenhosa tecelagem de palavras e frases que nos conduzem a entender o que o salmista quer dizer. Em momentos de crise, de luta, de conflito, de angústia, de medo, de perigos, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Ele faz isso, pelo menos de algumas formas aqui, por exemplo. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer que foi negócio, né? Então, em primeiro lugar, o que o salmista faz aqui, quando ele recheia o Salmo 31, ele diz assim, ele coloca nesse salmo pelo menos algumas expressões. Primeiro, aparece pelo menos 10 vezes a expressão Senhor.
E Senhor aqui em caixa alta. 10 vezes ele repete essa expressão, inundando, ou indicando uma completude do senhorio de Deus nesse salmo. Depois, nessa estrutura do salmo, ele nos traz aqui algumas expressões do amor de Deus, a Hesed. Pelo menos 3 vezes ela aparece aqui. A Hesed aparece no versículo 7, no versículo 16 e no versículo 21. Depois, o salmista, pelo menos 7 vezes, usa uma conjunção para explicar para a gente por que nós podemos confiar em Deus. Ele usa essa conjunção que diz por isso, por causa disso, pois, porque. Ele fala, pois você é a minha rocha, o meu refúgio, porque eu estou angustiado, porque a minha vida está consumida, pois eu ouço muitos sussurros, porque eu clamei ao Senhor, pois Ele mostrou as maravilhas do seu amor, no versículo 21. De inúmeras maneiras e de várias vezes, o salmista Davi nos lembra do seu senhorio, do senhorio de Deus, da aliança e do amor pactual de Deus para conosco, como também ele nos lembra de que nós temos inúmeras razões para confiar no Senhor. O salmista, ele desenvolve essa poesia assim de uma forma bem interessante. Nós temos um lamento que é expresso nos versículos de 9 a 13. Nós temos uma oração que está descrita nos versículos de 1 a 4 e nos versos 15 a 18. Nós temos uma confiança em Deus que é descrita nos versos de 5 a 8 e também no versículo 14. E por último, nós temos ações de graças e louvor. Eu gostei dessa estrutura aqui. Ela é um pouco diferente, porque na poesia hebraica o que Davi faz aqui é um chamado de quiasmo. E há um ponto central nesse salmo que está justamente nos versículos de 9 a 13. É por ele que eu queria começar a pedir que os irmãos olhassem novamente. Nós entendemos aqui no versículo de 9 a 13 que nós temos o centro desse salmo. É o lamento que ele faz. Versículos de 9 a 13. Depois ele faz uma oração que está vamos dizer assim, numa estrutura maior, versículos de 1 a 4, versículos de 15 a 18. Numa estrutura menor, ele dá um voto de confiança ao Senhor. Mas no centro desse salmo está o lamento. O lamento do salmista, nos versículos de 9 a 13, ele diz o seguinte: compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos. O salmista está dizendo assim: eu não tenho nem mais força. A minha alma e o meu corpo estão consumidos. Não sei se os irmãos já sentiram isso, mas às vezes a nossa alma está tão consumida de tristeza que a única coisa que a gente quer na vida é uma cama para dormir. A gente quer acabar o dia. E por várias vezes eu tenho sentido isso, me lembrando até da própria palavra do Senhor, quando diz que no outro dia as misericórdias do Senhor se renovam na vida da gente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista está expressando o seu coração. Ele diz: a minha vida está sendo gasta em tristeza, em gemidos, que eu não tenho mais força. E aqui ele diz porque não tem mais força, porque o seu coração está tomado de pecados e angústias vindas do egoísmo da sua própria alma, dos ídolos que muitas vezes aprisionam o nosso próprio coração. O salmista até usa a mesma expressão que ele vai usar no Salmo 32, quando ele diz: os meus ossos, eles se consomem completamente por causa da minha iniquidade, a minha alma está totalmente ressequida, eu não tenho mais força nenhuma. Por causa disso, eu tornei-me assim um objeto de abuso. A turma está tirando muita onda comigo, está debochando. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários e de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos, porque a minha reputação por aí ela está muito mal. Todos que me veem na rua fogem de mim. É tão pesado que o salmista diz no versículo 11.
ele diz assim que os adversários tiram onda, os vizinhos estão espantados, aqueles que são próximos estão com vergonha. E talvez até os amigos, quando nos veem na rua, atravessam para o outro lado. Uma tristeza imensa que está tomando conta do coração do salmista. Então ele diz: eu me sinto como morto. Eu sou como um vaso quebrado. Eu fui esquecido. Eu fui dado como morto no coração dessas pessoas. Eu não sei o que fazer da minha vida. O meu lamento é grande porque eu estou esquecido no coração deles como morto. Eu sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror para todos os lados. O pessoal está até criando narrativas. Eles estão conspirando contra mim. E os meus inimigos estão tentando destruir a minha vida. Querem tirar minha vida. Esse é o lamento que Davi coloca. Um lamento que, talvez em devidas proporções, eu e você também vivemos muito na nossa vida, nos nossos relacionamentos. O lamento de Davi pelos seus próprios pecados, o lamento de Davi por causa da vergonha, o lamento de Davi por causa da murmuração e da conspiração daqueles que querem ver o nosso mal, que sorriem quando nós não estamos bem, que querem ver o nosso mal. Eles estão tramando tirar a minha vida. A quem nós podemos recorrer, irmãos? O salmista Davi nos ensina, em segundo lugar, nós podemos orar ao Senhor, e Davi ora. Davi ora nos ensinando a orar. Como nós devemos orar em momentos como esse? Como nós podemos buscar a Deus? Foi a resposta mais dada pelas crianças hoje. Um coração de criança que confia no pai, e quando a gente perguntou assim: o que é que vocês fazem quando estão com medo? Elas dizem: nós oramos. Nós ensinamos nossos filhos a orar. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes, quando nós estamos passando por isso, nós mesmos esquecemos de orar, de buscar a Deus, de confiar em Deus. E às vezes nem sabemos como orar. O salmista nos ensina, versículos de 1 a 4, como também nos versículos 15 a 18, o salmista nos ensina a orar, dizendo assim: Senhor, eu me refugio em Ti. Se tem alguém que eu posso recorrer em momentos de angústia, de perseguição, de dor, de vergonha, é o Senhor. Tu és o meu refúgio. Como Martinho Lutero cantou na Reforma Protestante, ele diz assim: Tu és o meu castelo forte, Tu és a minha fortaleza, a cidade fortíssima, aquele lugar que de fato eu me sinto salvo e seguro. É na presença de Deus. Não na presença de homens, não em circunstâncias, mas na presença de Deus, porque Deus é o nosso castelo forte e seguro. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa força, é aquele em que nós podemos buscar, a quem nós podemos buscar e em quem nós podemos descansar. O salmista diz assim: porque Tu és a minha rocha, a minha vida no Senhor está segura, Tu és a minha fortaleza. É o Senhor quem vai me conduzir, é o Senhor quem vai me guiar. E é o Senhor também quem vai tirar o meu coração e a minha alma dos laços que eu entrei. Desse emaranhado de coisas, de pecados, de ídolos, de enganos, de narrativas, de armadilhas que muitas vezes nós vamos entrando em nossos relacionamentos e aqui no mundo. É o Senhor que vai me tirar e vai me livrar de tudo isso. Senhor, tira-me desse laço. Tira os meus pés dessa grande armadilha. Depois, nos versículos de 15 a 18, mais uma vez, o salmista ora ao Senhor. Diante do lamento, ele diz assim: nas Tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Quando ele faz o lamento, ele vai clamar a Deus, pedindo: Senhor, intervenha sobre essa situação. De fato, Senhor, livra-me das mãos daqueles que me querem o mal, que estão me perseguindo e tentando até tirar a minha vida, Senhor. É um clamor que o salmista faz.
Ao mesmo tempo em que ele ora, uma oração sacerdotal que se encontra em Números, no capítulo 6, quando ele diz assim: Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, para que no momento da luta e da dificuldade, quando as pessoas olhem para nós, elas possam ver a tua glória. Porque muitas e muitas situações ao nosso redor cooperam para o nosso bem, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. E muitas situações podem redundar em glória ao nome do Senhor. Ele diz: faze resplandecer o teu rosto, Senhor, sobre mim. É a oração que ele faz, dizendo assim: não seja eu envergonhado, porque eu estou buscando o Senhor. Ele não está dizendo assim: não quero passar vergonha, o meu nome, a minha família, a minha história, a minha reputação, o meu status, aquilo que eu vou perder. Não, pelo contrário, ele está dizendo assim: Senhor, não seja eu envergonhado, para que o teu nome não seja envergonhado, porque eu tenho buscado ao Senhor. Para que o teu nome seja honrado e glorificado. Mas os perversos não. Senhor, emudece eles, intervenha sobre eles, que eles sejam envergonhados, que eles sejam enfraquecidos, todos aqueles que com arrogância tramam contra os justos. A oração que o salmista faz é uma oração de confiança, de clamor por livramento, mas ele também ora por aqueles que o perseguem, dizendo assim: Senhor, enfraquece eles. Emudece eles. Se a gente pudesse traduzir, talvez dizia assim: Senhor, põe eles no lugar deles, para que essa arrogância ela seja quebrada pela boa e poderosa mão do Senhor. Diante dessa oração, o salmista faz uma expressão de confiança, ainda dentro da oração. Diante do lamento, o salmista expressa sua confiança. É a terceira parte desse salmo, quando ele diz, nos versículos de 5 a 8, como também no verso 14, ele diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito, versículo 5. Tu me remiste, tu és o Deus da verdade. Eu gosto dessa expressão de Deus da verdade no Antigo Testamento, porque a palavra no Antigo Testamento para a verdade, e no Novo também tem essa ideia. Na verdade, a expressão bíblica para a verdade tem a ver com algo estável. Diferente das instabilidades das nossas emoções, a verdade de Deus, ela permanece para sempre. Ele diz: Senhor, tu me salvaste. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu és o Deus que permanece para sempre. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua hesed, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés, não mais em um lugar perigoso, estreito, difícil de andar, mas ele diz aqui: firmaste os meus pés em um lugar espaçoso. Perceba, porque quando ele está falando de um lugar espaçoso, não é a mesma coisa que Jesus trabalha naquela ideia dos dois caminhos, o estreito e o largo e espaçoso. Mas aqui a ideia do salmista é contra um caminho que é perigoso, que é estreito e perigoso, que está posto para nós tropeçarmos. Ele está dizendo: o Senhor colocou os meus pés em lugares largos, para que eu possa caminhar em segurança. Eu clamo ao Senhor: Senhor, tu detestas os que adoram ídolos. Eu não estou aqui para buscar idolatrias, mas eu quero confiar no Senhor. Porque justamente em momentos de crise, de dificuldade, de lutas, por causa do nosso coração pecaminoso e caído, esses momentos se parecem assim propícios para o nosso coração desenvolver idolatrias. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós criamos ídolos, idolatrias. Às vezes até mesmo o nosso conforto pessoal, as nossas próprias alegrias, as nossas próprias vontades, os nossos sonhos, os nossos projetos, que não podem ser
frustrados, nem despedaçados por ninguém, mas muitas vezes se tornam ídolos no coração da gente. O salmista, como um voto de confiança em Deus, ele está dizendo: Deus, eu não quero, diante dessa situação de lamento, de crise, de perseguição, de angústia, que o meu coração seja tomado por ídolos, mas que ele confie inteiramente no Senhor, porque o Senhor conhece a minha dor. Deus conhece melhor do que ninguém. É Ele quem sonda e conhece mentes e corações. Foi assim que o salmista fez a poesia do Salmo 139. Ainda que eu ponha a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor estará. O Senhor é quem sonda e conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Melhor do que qualquer médico ou especialista. Melhor do que qualquer ser humano, melhor do que a gente mesmo. Ele está dizendo: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha alma, Tu sabes exatamente o que se passa dentro de mim, e o Senhor conhece também as minhas dores, as minhas angústias, as minhas lutas, as minhas dificuldades. O Senhor conhece tudo. E foi o Senhor quem não me entregou nas mãos do inimigo, mas me livrou o coração. Nessa oração de confiança, ele diz mais uma vez no versículo 14, quando ele repete essa confiança diante do lamento, ele diz: quanto a mim, mesmo diante de uma situação tão difícil, eu vou confiar no Senhor, porque Tu és o Deus da minha vida. Mesmo diante de situações difíceis, complicadas e de angústias e de dores, ele diz: quanto a mim, não vou entregar o meu coração aos ídolos, às dificuldades, nem às minhas próprias fraquezas, mas eu confiarei no Senhor, porque Tu és o meu Deus. Essa expressão de um relacionamento pessoal que o pacto oferece para nós. A Hesed oferece para nós um relacionamento pactual. O salmista termina esse salmo fazendo uma gratidão, um louvor ao Senhor. Versículos 19 até o 24. Ações de graças e louvor. Louvando e agradecendo a Deus. Como muitos salmos que nós encontramos na Bíblia. E essa é uma informação tão interessante. Tantos salmos que o salmista expressa o seu lamento, a sua dor, mas ele termina louvando e agradecendo a Deus. Como tantas vezes que nós chegamos para um culto no domingo, na presença de Deus, com o coração pesado, sobrecarregado, e saímos louvando e agradecendo a Deus. Como muitas vezes que nós vamos dormir assim com o coração pesado e sobrecarregado, de lamentos, de angústias e de dores, mas acordamos com o coração louvando e agradecendo a Deus. Como muitas vezes que nós nos encontramos com irmãos, e quando abrimos o coração e ouvimos a instrução da palavra de Deus, em uma conversa pastoral, nós saímos dali louvando e agradecendo a Deus. O salmista faz isso também em tantos salmos. O coração está angustiado, a dor é legítima, as situações são difíceis e complicadas, mas o final delas redunda em louvor e glória ao nome do Senhor, em gratidão, em ações de graças, porque é Deus quem cuida da nossa vida, é Deus quem conhece a nossa história e Ele sabe exatamente o profundo da nossa dor e da nossa angústia. O autor dos Hebreus nos lembra dizendo que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E diz que esse sumo sacerdote que sabe e conhece de perto a nossa dor, se torna como alguém que está com o coração e os braços abertos para nos receber e nos oferecer graça e misericórdia em situações oportunas na vida da gente.
Veja como o salmista termina nos versos 19 a 24, dizendo assim: como é grande, Senhor, a tua bondade. E essa bondade o Senhor reservou aos que temem ao Senhor. O Senhor não reservou para os ímpios, para os arrogantes. Pelo contrário, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes o Senhor dá a sua graça. Ele diz: o Senhor reservou essa bondade aos que temem o Senhor, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam, no esconderijo da tua presença. Ali, quando a gente corre para a cama do pai e da mãe, como as crianças relataram, eu acho que muitos aqui, quando foram crianças, tiveram também essa experiência. No meio da noite, um pesadelo. Ou no meio do escuro, de repente, um bonequinho que parece uma outra coisa. E você não sabe o que é aquela sombra que vem de fora do quarto, você fica imaginando que é alguma coisa. E quando você acorda e não consegue dormir, corre para a cama do pai e da mãe. Ao invés de ficar assim direitinho, põe seu pai e sua mãe lá no canto da cama e toma conta daquele espaço. Seu pai e sua mãe ficam com pena e deixa você dormir lá. É tão gostoso ter o filho e a filha assim pertinho, mas no outro dia seu pai e sua mãe diz assim: rapaz, não consegui dormir essa noite. Estou quebrado, perdi a noite de sono. É dessa forma que o Senhor cuida de nós quando Ele nos esconde. Quando nós encontramos nos braços do Pai a verdadeira segurança para a nossa vida, Ele diz assim: no esconderijo os ocultarás de todos os conflitos que estão sendo criados, de todas as calúnias que estão sendo criadas contra mim, de todos os lábios mentirosos que tramam tirar a minha própria vida. É lá que o Senhor me esconde e me protege. Bendito seja o Senhor. Ele engrandeceu a sua misericórdia para comigo quando eu estava cercado por inimigos. Não podia ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. A cidade está sitiada. O Senhor é quem me deu segurança. Bendito seja o nome do Senhor, por causa da sua aliança, desse amor pactual para conosco, que nos guarda e nos abençoa e nos põe em segurança para continuarmos a nossa jornada aqui na terra. Ele diz assim no verso 22, eu disse na minha pressa, na minha desatenção, eu pensei assim, nossa, Deus se esqueceu de mim. Quando o meu coração foi tomado pela dor e pelo sofrimento, eu até pensei, Deus se esqueceu de mim. Eu disse na minha pressa, como nós dizemos tantas vezes em que passamos por luta, seja em um dia, em dois, em um ano, ou dois, ou em 10, parece que Deus se esqueceu de mim. Mas a certeza do salmista é: o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor se inclinou para mim quando clamei por socorro, como no Salmo 40. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Parece que o Senhor tinha esquecido, eu sentia isso. O Senhor tinha esquecido de mim, mas na verdade o Senhor ouviu quando eu clamei por socorro. Por isso eu quero dizer a toda a comunidade de Israel e a todo o povo de Deus ao longo da história: amem o Senhor. Todos vocês que fazem parte desse amor pactual de Deus, que são os santos de Deus na terra, amem ao Senhor, porque é o Senhor quem preserva os fiéis, é o Senhor quem cuida de nós, e é o Senhor também quem retribui. Ele retribui com abundância aos soberbos, porque Deus resiste aos soberbos. É por isso que diante dessa oração de confiança, o salmista também diz: sejam fortes, amem ao Senhor e sejam
fortes, tenham o seu coração renovado e revigorado pelo Senhor, porque Deus, Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Como Isaías no capítulo 40, lembra para nós, os jovens correm, eles se cansam, eles perdem a força. Nós vivemos tentando resolver a vida na força do nosso braço, nós não conseguimos, mas os que esperam no Senhor terão a sua alma, as suas forças renovadas. Eles subirão e voarão como águias. Eles não se cansarão, eles não se fatigarão. O salmista termina lembrando ou expressando para o povo de Deus que nós devemos amar ao Senhor, porque é Ele que nos preserva, como também nós devemos ser fortes e valentes, ter o nosso coração renovado e revigorado no Senhor. Porque é assim que acontece quando nós esperamos a salvação que vem do Senhor. Esse lamento que o salmista expressa, ele é cercado. Ele está arrodeado por orações, ele está arrodeado por uma expressão de confiança no Senhor. Esse lamento, ele está arrodeado por ações de graças e por louvor ao Senhor. Se nós dermos vazão e voz aos nossos lamentos, eles podem ser o oposto disso. O nosso lamento, ele pode estar arrodeado de murmurações. O nosso lamento, ele pode estar arrodeado de ressentimentos e mágoas. Os nossos lamentos, eles podem estar arrodeados por ídolos. O nosso lamento, ele pode estar arrodeado por pecados que vão arruinando a nossa alma. Os nossos lamentos muitas vezes vão escravizando a nossa vida, a nossa caminhada, e a gente não tem mais força, os nossos ossos estão ressequidos e não conseguem mais viver aquilo que Deus preparou para nós vivermos em Cristo Jesus. Mas no Salmo 31 é o contrário disso. O lamento é real e legítimo, mas ele está rodeado por oração, por confiança em Deus, por ações de graças. Diante do sofrimento pessoal e da alienação social, ou seja, da exclusão, da perseguição que o salmista está vivendo, ele está também cercado de uma confiança no Deus que é absolutamente confiável. Me lembrei das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, que no ministério nós vivemos lutas por fora e temores por dentro. Parece que é a expressão do salmista, quando ele está dizendo assim, não estou aguentando mais, o lamento é forte, vem de fora, mas vem de dentro também, porque a minha alma está seca e enfraquecida. Mas não para no lamento. Não para no lamento. Em um mundo onde a mentira muitas vezes substitui a verdade, como é que nós podemos restaurar no nosso coração a confiança em Deus? Queria trazer 3 aplicações. Ele diz: devemos redescobrir a fonte da nossa confiança. Em primeiro lugar, redescobrir que Deus, Ele é a fonte. Ele encontra isso em Deus, nós também podemos encontrar. Ele é a fonte da nossa confiança, Ele é a nossa rocha, o nosso castelo forte, a nossa confiança, aquele em quem nós podemos confiar. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nós também temos que entender qual é a natureza dessa fonte. E o nosso coração redescobrir quem é esse Deus que faz forte ao cansado. Nós devemos descobrir e entender que natureza de relacionamento é esse. De que mesmo em meio a lamentos, lutas e dificuldades, nós podemos ter paz. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração.
Mas nós também precisamos desenvolver um relacionamento com esse Senhor. É assim que o salmista termina dizendo: amem o Senhor, sejam fortes diante das batalhas da vida. Quando nós, todos os domingos aqui pela manhã, recitamos o Catecismo de Heidelberg, e na pergunta de número 1, que nós fizemos no primeiro dia de janeiro, eu acompanhei online, quando estava no período sabático, primeiro domingo de janeiro, se não me engano, a pergunta de número 1 diz: qual é o seu conforto na vida e na morte? E uma das partes dessa resposta é: eu não sou meu. Eu não pertenço a mim mesmo. Mas eu pertenço de corpo e alma ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A gente não pode terminar de ler e estudar esse salmo sem lembrar que nós só podemos confiar no Pai, porque Cristo confiou primeiro. O Filho confiou primeiro no Pai. Cristo confiou e se entregou por nós em um pacto trinitário na eternidade. Foi essa confiança que eu trouxe ao mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com isso também todas as coisas? Com Ele também todas as coisas? Em Romanos 8, 31 e 32. Cristo, foi essa confiança que trouxe Cristo ao mundo, que se entregou por nós, que fez o Cristo encarnar, se fez carne e habitou entre nós. Foi essa confiança no Pai que o fez ser obediente até a morte e morte de cruz. Foi na cruz que o Senhor recitou o Salmo 31, no verso 5, quando ele disse assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi esta confiança que o fez entregar o espírito ao Pai, crendo que seria ressuscitado dentre os mortos 3 dias depois. Na confiança de que o Pai conhece os tempos e épocas para a sua volta. Ele foi assunto aos céus e nos enviou o seu Espírito como Consolador, para que por meio dele nós possamos viver uma vida aqui na terra de fé, de confiança, de força, de coragem, de esperança e alegria, até a consumação dos séculos. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Nós podemos viver nas mãos do Senhor, porque o Filho se entregou nas mãos do Pai. A vida, muitas vezes, nos parece insana, como aquele escorrego lá do Beach Park. Mas nós podemos confiar no arquiteto que a desenhou antes da fundação do mundo e conduz toda ela para a sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós queremos entregar aqui também a nossa vida nas Tuas mãos. A vida da nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos afazeres diários, os nossos estudos. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Obrigado porque essa confiança ela não depende de nós, da nossa própria força e mérito, mas ela é alicerçada no rico e maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus, o Teu Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em meio às dificuldades e lutas, aos lamentos, perseguição, nós temos o Senhor que ouve a nossa oração, conhece a nossa angústia
nos sustenta. Nos ensina a amarmos o Senhor e a sermos fortes e valentes diante das batalhas que o Senhor tem para todos nós aqui nessa terra. Nos abençoe em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.